Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Eu estou muito emocionado, porque há muitos anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor José Serrano, meu irmão que está aí na vida espírita há bastante tempo. E olha, acho que faz décadas, né? Com certeza eu acho que faz mais de 20 anos isso. E fiz uma palestrinha aqui algumas vezes, a casinha era mais simples. Aí uma vez o senhor José Serrano me convidou para subir a serra, e a Cambará. Eu não tinha muita noção das diferenças daqui para lá, né? Mas eu imaginei, deve ser frio, vou botar uma roupinha mais quente numa mochilinha para chegar lá em cima preparado. Olha que a gente rodou por lá, que quando chegamos na casa espírita, uma casa simples, de madeira, e antes de subir eu pedi licença ao Sr. José Serrano, se tinha um aposento, para poder botar uma roupa mais quentinha para subir, né? Que eu acho que era março, abril, acho que era abril. Estava dando praia em Torres. E aí na mochila, cadê o pardinho aqui, mais quente? Ficou. E eu subi a serra. No amparo da corrente espiritual, eu já não sentia mais joelho para baixo. Né? E ainda pensei assim, mas que guri, mas fiasquento, né? Achando que está frio. Aí começou a chegar então os colaboradores e o pessoal para ouvir a palestra na casinha simplesinha, assim, aconchegante, né? De pala, poncho, touca, pele, né? E eu ali, com aquela meia fininha nos pés. E fizemos o trabalho, a equipe espiritual ali assistindo. Foi muito gostoso a companhia do Sr. José Serrano. O Sr. José esteve em Torres, colaborando conosco no Caminho da Luz, também fazendo palestra. E desde aquela data, assim, a minha mãe, eu, meu pai, né, a gente percebeu esse vínculo e essa beleza do trabalho na sua simplicidade, né, como Kardec nos convida a trabalharmos dentro da doutrina, e o quanto ele reforça a ideia de casas pequenas, sendo espíritas pequenos, porque a gente cria um vínculo, né? Tenho quase certeza que todos vocês aqui se conhecem, assim, se não todos, 90%, né? E isso faz com que os vínculos fluídicos, familiares, aí se fortaleçam, né? Foi tema de uma palestra que eu me dei no mês passado, que não basta a gente cumprir o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, que isso é obrigação. A gente vai trabalhar porque sabe que a gente precisa praticar em benefício do próximo aquilo que nós gostaríamos que este outro fizesse por nós se estivéssemos na mesma situação. Não é assim? Isso é obrigação do cristão. Aí o Cristo, na última ceia, vai dizer assim para os seus amigos: vou lhes deixar um mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. E aqui há uma diferença. No primeiro é o dever. No segundo é amar como eu vos amei. Então, vindo à casa espírita, nós criamos um vínculo com a frequência afetiva. E a gente já não vai mais à casa espírita porque tem que trabalhar na doutrina. A gente vai para visitar a família. Então e quando eu cheguei, já me recordando daquele passado, e sabendo que eu ia encontrar aqui a Judite, carinhosamente chamada de Didi, não sei se você sabe disso. E é uma irmã sem palavras. E vai ser tema
no nosso encontro da noite de hoje, esse aspecto. O amor não tem que ter uma razão para se amar. Quando a gente ama, a gente ama. Às vezes, aos olhos dos outros, parece uma tolice a gente amar aquela pessoa. Mas é que não precisa ter razão para se amar. E se ama. Às vezes você tem um grupo de amigos, são 5. 4 são maravilhosos. O outro lá vive criando problema. Mas você ama. Vão ser eternamente amigos. Mas aquele laço sempre é mais difícil de lidar. Então não há uma razão para se amar. Quando a gente ama. E o tema, pelo menos falando de mim, geralmente eu vou buscar aquilo que eu estou demandando muito. São situações da vida que surgem, ou reflexões que a gente está fazendo com relação ao que está vivendo, ou como está se sentindo, ou um processo que chegou na nossa vida. E aí a gente vai buscar, né, no Evangelho, um esclarecimento, a direção, né, o guia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o caminho. Então, a gente pega o Evangelho e diz, não, me mostra o caminho. Às vezes, a gente quer percorrer um outro caminho. Abre o Evangelho e diz, não é para lá, é para lá. A gente, se o Evangelho me convida para seguir nessa direção, é nessa que eu preciso ir. Eu acho que nós já chegamos num grau de entendimento da doutrina que a gente não entende a imensidade do amor do Cristo. Imagina a do Criador, né? Que o Cristo é nosso irmão. A do Cristo a gente já não tem alcance para saber que grandeza desse amor. Poder avaliar a imensidão do amor de Jesus. Agora imagina a do Criador, né? É uma coisa ainda... Está muito além da capacidade humana de entender esse amor. Mas à medida que a gente vai vivendo e vai amadurecendo, para nos envelhecendo, né? A gente vai tomando consciência do quanto esse amor, até nos momentos mais difíceis da nossa vida, esteve presente. De tal sorte que eu posso afirmar, porque não é eu, o Júlio não sabe nada, mas estudando a doutrina, que o amor, ele não tem como se viver o amor, posso dizer até diferente. Amar e viver implica em sentir dor. Então não tem como nós transitarmos na vida, então vivermos as nossas experiências em dor. E não tem como nós amarmos sem sentir dor. Talvez aí o significado maior da crucificação do nosso Mestre Jesus. Não é a morte, porque a morte não nos preocupa. A gente sabe que somos espíritos, somos eternos, e que a nossa experiência física, a nossa encarnação é um nada perante a nossa eternidade. Talvez, tentando fazer uma imagem, um grão de areia perante o universo seria a nossa encarnação, né? Então, morrer, todos nós iremos, no sentido de desencarnar. Todos nós vamos passar por isso. Mas a crucificação não fala disso. Ela fala que por amor nós submetemos as maiores dores da vida.
Então a gente olha todo o processo de Jesus, né? O peso da cruz, as humilhações, os amigos que o abandonaram no momento mais, né, tenso, digamos assim, aqui na terra, né, junto dos apóstolos, onde eles estavam, né? E aí naquele momento o povo escolher um ladrão, libertar um ladrão e escolher Jesus, né, para ser crucificado, todo aquele processo. Então Jesus nos dando, nos últimos instantes, assim, com o seu corpo, né, junto de nós, lições que nós vamos levar por nossa eternidade. Não é para essa vida só. Que não há como buscarmos a nossa iluminação, o nosso crescimento espiritual, psicológico, sem os processos da dor. E aí não é para menos que nós vamos encontrar na obra espírita a seguinte expressão: a dor é a didática divina. Então é um método, é uma forma que a natureza, que expressa a lei do Criador, né, faz com que nós, espíritos ainda tão imperfeitos, tão imaturos, venhamos a evoluir. Então, baseado nesses aspectos das reflexões da vida, né? Então, o pessoal olha para o palestrante, às vezes projeta, né? No palestrante, vou falar dos nossos irmãos das outras religiões, às vezes lá no pastor, às vezes lá no padre, uma superioridade moral, uma qualidade espiritual que às vezes a pessoa não detém, mas ela é alvo dessas projeções. Então a gente chega para dar palestra e alguém diz assim: nossa, mas aquele palestrante, tu viu? Que calma, que pessoa mais agradável, amorosa. Só não perguntem para minha esposa na hora da saída se isso é verdade. Mas é as projeções que nós fazemos nas pessoas. Nós queremos amar mais, nós queremos nos iluminar, nós queremos nos aproximar de Jesus. Então a gente projeta aquilo que a gente tem que buscar dentro da gente. Como nós não buscamos dentro, a gente procura fora. Então a gente faz o palestrante parecer melhor do que ele, a pessoa que ele não é, até gostaria de ser, mas ele não é. Então quando nós nos colocamos para fazer uma pequena reflexão a respeito da doutrina espírita, do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo, a gente vem na mesma condição de todos que estão aqui hoje, buscando, porque somos muito necessitados desse conhecimento e desse amparo, né? Bom, então eu vou começar chamando aqui para a nossa conversa o nosso querido Emmanuel. E como lembra o Haroldo Dutra Dias, ele disse: o Emmanuel é incrível, né? É um espírito que estudou o Evangelho, a Boa Nova, e como poucos, né? Então ele consegue, ele pega uma minúscula frase de Jesus, escreve aqui uma página, às vezes uma página e meia do livro, vamos pegar um exemplo de Fonte Viva. São curtos, né? Os capítulos, assim, uma página e meia, raramente passa, um que outro dá 2 páginas e pouco. Então a gente pensa assim: nossa, essa frase que ele pegou do Evangelho, às vezes é do Cristo, às vezes é do Paulo, do apóstolo, às vezes é de João, ele pega aquele trecho e numa página e meia ele abre um horizonte de informações, de conhecimentos. Então a gente logo percebe que esse espírito realmente é um dos missionários do Cristo, um apóstolo de Jesus, né? Porque ele fala pouco e diz muito, diferente de nós que é cristãos. E aí eu fico mais impressionado que ele pegou uma pequena frase lá do Paulo ou de Jesus, ou seja, eles falaram ainda menos, e naquele tão pouco tinha tanto aprendizado, né?
Então hoje o Emmanuel vai nos dar mais uma forcinha. Ele vai nos ajudar. Só que dessa forma profunda, simples, esclarecedora, ele também, quando precisa ser firme, ele é. E que bom, né? Porque espíritos assim, infantis, como acredito que ainda somos, por habitarmos a escola do planeta Terra, né? Um mundo de provas e expiações. Então, nas etapas da evolução espiritual, nós ainda estamos nesse estágio, onde a dor, o sofrimento predomina na encarnação, né? E aí o Emmanuel vem, né? E como a vida faz com a gente. Quando a gente está desgarrando muito do nosso centro, do nosso eu, do nosso propósito de vida espiritual, a vida vai lá dar um jeito de nos fazer de volta para o eixo. E isso está muito bem expresso no Evangelho. Senhor, quando uma ovelha se machuca, o que a gente faz? Você para, trata a ferida dessa ovelha, até que ela se recupere e você continua. Mas, Senhor, e se uma ovelha desgarrar? A gente larga o rebanho e vai atrás da ovelha? Diz, não, essa tu deixa que o cão vai buscar. Então, quando a gente desgarra, o cão vai lá atrás de volta. A dor. A dor. Deus está ali, naquela experiência difícil da nossa vida, por amor. Porque a intenção, a lei, que é a manifestação do Criador na nossa vida, ela tem, por determinismo da natureza dela, nos impulsionar para a luz. E aí, muitas vezes, isso vai ocorrer nesses processos mais difíceis da vida. E o Cristo estava nos alertando a respeito disso a todo instante e deu testemunho. Se submete à dor para mostrar que o caminho da libertação é de luta, sacrifícios, decepções, perdas, e é assim que é a vida. Mas quando compreendida, ela deixa de ser olhada pelo enfoque do sofrimento. Quando a gente começa a perceber que realmente todas as experiências difíceis que nós já passamos, não essa que passou logo ali, mas aquelas que já passaram há um bom tempo, e a gente consegue agora, com a maturidade, voltar no passado e ressignificar a experiência. A gente não olha mais como dor, mas como uma etapa da nossa vida que nos transformou profundamente para melhor. Então a gente já não fica com aquela... Na hora da dor a gente fica com tristeza, muitas vezes a gente até se revolta, né, no momento da dor, da dor intensa. A gente responsabiliza os outros pela dor que está sentindo, mas nenhuma dor que nós passamos na vida é por culpa dos outros. Porque aquele que me faz sentir a dor hoje foi um instrumento. Se ele não estivesse ali, ia ser uma outra situação. Um outro alguém. Mas eu teria que passar por aquela experiência difícil. Mas o que a gente faz? A gente esquece que o mundo está materializando aqui fora aquilo que a gente ainda está alimentando ou está mantendo dentro de nós. E por isso, numa das passagens do Evangelho, o convite é muito claro. Conhece-te a ti mesmo. Uma frase famosa num portal de Delfos, né? Que Sócrates vai se apropriar dessa frase para desenvolver toda a teoria dele filosófica, a maiêutica socrática, né? Conhece-te a ti mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo vai ter lá um trecho que já dizia um sábio da antiguidade.
conhece-te a ti mesmo. Então, como cristãos, é imprescindível, é fundamental que nós busquemos o autoconhecimento. E por que nós estamos, então, vivendo com tanta dor, com tanta tristeza? Porque nós estamos nos esquecendo da nossa natureza, que é espiritual, e focando a nossa vida, usando toda a nossa energia para atender coisas que são superficiais ao espírito. Então, nós acreditamos que para sermos felizes, nós temos que ter algumas coisas. Nós temos que ser alguém assim, importante. Nós temos que ter algo que nos destaque perante a sociedade, perante o mundo, perante a família, perante o vizinho. E não está nas conquistas do mundo externo a realização do espírito, mas o encontro dele com a sua centelha divina, com o Deus que existe dentro de nós, e o Cristo que não veio para falar bonito, ele veio nos revelar ali, né? Revelar as leis da natureza. Ele vai nos dizer: vós sois deuses. Então toda a potencialidade divina reside dentro de nós. Qual é o primeiro diálogo de Jesus, a primeira aparição dele, né? Tem lá ele vai, encontra os amigos na beira, né, do mar, do lago de Genezaré, fazer um convite para eles, porque ele quer construir um reino. E eles, imagina, né, dizem que o espírito de luz, quando ele te faz um pedido, é uma ordem irresistível para o espírito inferior, né? Agora vocês imaginam a envergadura de Jesus e a condição nossa humana que reencarnamos aqui na Terra. Aí ele faz um pedido. Né? Imagina, eu tenho certeza que se o Chico Xavier fizesse um pedido para nós, nós saímos correndo para fazer. Agora imagina Jesus, né? Então os apóstolos não oram, sem conhecer aquele homem, mas tomado pelas vibrações de amor, impactados por sua presença, aceita. Aí ele sai dali, entra na cidade e alguns doutores da lei, pegando um sol, olham para aquele homem que deveria atrair os olhos de todo mundo, não só pela sua presença física, mas principalmente por sua energia, chamava a atenção de todos. Um deles vai interpelar o Cristo. E esse diálogo está muito, muito bom. Está lá todo ele perfeito, eu não quero estragar, eu não vou lembrar. No livro Boa Nova. Primeiro capítulo do livro Boa Nova. Então, Jesus vai dizer naquele diálogo, aquele homem começa a zombar do Cristo que ele está falando que veio construir o reino, né? Ah, sim! Aí ele começa a debochar de Jesus. Mas ele quer mais informações. E aí uma das respostas do Cristo para ele, que para mim é marcante, acho que para todos nós que vamos ver aquele livro maravilhoso, ele vai dizer: eu vim construir o reino de Deus no coração dos homens. Não é fora. Nada pode ser melhor para nós do que adentrarmos o reino de Deus. Mas não é um portal lá fora que vai estar nos esperando. É esse encontro aqui dentro. E aí, quando a gente vai em busca do autoconhecimento, que é doloroso. Agora está falando um psicólogo aqui para vocês, né? Um psicólogo e, às vezes, um paciente, né? Porque um psicólogo também, quando não está buscando na terapia, está buscando nas falas da sua vida cotidiana, onde as pessoas estão nos dizendo coisas que a gente está precisando refletir e olhar. E são desagradáveis. O Chico Xavier vai dizer assim, no livro
livrinho de bolso lá que meu pai sempre carrega, ele diz uma frase assim: Deus me livre de me conhecer sem o Evangelho ou sem Jesus, uma coisa assim. Deus me livre de me conhecer sem o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o amor do Cristo. É Cristo falando do amor do Pai, nos amando do jeitinho que a gente é, porque Ele sabe bem quem a gente é. Nós é que não nos conhecemos. E aí, o Emmanuel, no capítulo 101 do livro Fonte Viva, vai já começar com o título A Cortina do Eu. E ele começa pegando uma frase do Paulo, uma carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21, vai dizer assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. E aí o recorte que ele vai fazer, em vez de ele falar das coisas mais infelizes que nós humanos fazemos aqui na nossa escola bendita chamada Terra, ele vai falar dessas coisas que nós buscamos, que não é de Jesus, que ainda são muito nossas, não tem nada a ver com Cristo, aquilo que estamos fazendo, no bem. No bem. O Emmanuel tirou até o lado assim, quando a gente pratica o erro, o mal, não, isso ele nem comentou. Ele só pegou num caso, quando a gente se predispõe a viver no bem. E aí entra esse aspecto da cortina do eu. Então ele vai dizer assim: em verdade estudamos com o Cristo a essência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Pode parecer loucura. Nós aqui na Casa Espírita nessa hora, e a gente não está, será, realmente engajado com a proposta do Cristo? Por trás da cortina do eu, o eu entre aspas, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Perdão. Então, capricho. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Nessa lenda de Narciso, a gente é aquela história onde um menino muito belo, filha de uma deusa, e ele vai se olhar no lago, se acha muito lindo e se apaixona pela própria imagem. E o Jung vai estudar muito na mitologia, percebendo que esses contos mitológicos retratam os desafios humanos. Então, como Narciso, muitas vezes nós estamos encantados pela nossa própria imagem e não, talvez, pela proposta do Cristo. Como isso? O Emmanuel vai lá. Em tudo e em toda parte, apaixonamos-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. Vamos dar um exemplo? Você está namorando o fulano? Ela diz, sim.
Tá maravilhoso. Ele gosta de fazer as coisas que eu gosto. Ele gosta de ouvir as músicas que eu gosto. Então tá perfeito. A gente combina em tudo. Aí a amiga olha e pergunta: mas então, tu gosta dele? Ou você gosta do que vê de você nele? Lembra como nós começamos a nossa conversa? O amor não tem razões. Muitas vezes a gente gosta e aquela pessoa não merecia tanto, né? Como é que pode gostar daquela pessoa? Não é assim? Não tem razões para gostar. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema que diz: sem... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Há 100 razões do amor. Primeira, nenhuma, porque assim não é. Não há razões. Porque se houvesse razões para se amar, o Cristo nem pisaria na terra. Onde é que ele ficava? No meio dos mais infelizes. Agora vocês imaginem numa metrópole, Porto Alegre, Florianópolis. Onde é que predominantemente nós vamos encontrar assim muitas razões para a infelicidade imperar? Aonde? Onde não há nem necessário de se viver muitas vezes, não é? Então lá todo tipo de dor, falta de educação, falta de formação, enfim. E aí, junto de Jesus, quem é que estava lá? Não estava a elite romana, até apareceram personagens que marcaram ali, né? Na passagem do Cristo, porque ele está atendendo. O Cristo vem atender a humanidade, não importando se naquela encarnação eu estou rico ou estou pobre, se eu estudei ou não estudei, né? Porque tem encarnações que a gente vem para viver na simplicidade do campo e quase não tem contato com a escola. Tem encarnações que a gente já nasce no meio de pessoas muito cultas, né? Onde a cultura predomina e a gente ali se enriquece. Às vezes se envaidece muito com a cultura, aí já na outra vem bem longe dela. Para poder trabalhar essa vaidade toda, né? As cortinas do eu. Então, continua lá o Emmanuel. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sempre sem perceber, olha só, sem perceber, inconscientemente, a gente se afasta do trabalho, porque não foi uma ideia nossa, ou porque alguém tomou conta daquela atividade naquele momento. Diminuindo o interesse para os trabalhos iniciados. Então alguém toma conta, já não é mais eu que estou dando ideia, ninguém está me ouvindo, ninguém está, né, achando a ideia do outro melhor que a minha. Eu já não vou na casa espírita chovendo. Vou fazer o seguinte, vou abrir uma outra lá no outro bairro. Em todos, deixa eu ver aqui. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no conhecimento de longo curso, a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso
de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Aí o Haroldo vai dizer assim: eu não quero que ninguém estude a doutrina espírita, porque senão eu vou falar para quem? Né? Tipo assim, ele é um orador, como ele sabe, né? Ele sabe. Ele pode até não estar lá nem aí para. Eu reconheço, o Haroldo sabe muito, estuda muito e contribui muito para nos ajudar nos nossos estudos da doutrina, né? Mas é um irmão, como todos nós, com qualidades e com fragilidades, porque assim é a humanidade, né? Mas ele está lá, firme em seus propósitos, oferecendo o que ele acredita ter de melhor, e eu particularmente gosto muito das contribuições dele. Né? Então, continua lá. No tempo já está quase, sabe como é, abrindo um parênteses, sabe como é que é lá no Caminho da Luz, quando a Dona Ruth estava sempre do meu lado, agora ela está indo muito pouco no centro espírita. Quando chegava a hora, ela começava a me cutucar por baixo da mesa para eu parar de falar, né? Ela não está aqui, mas eu lembrei dela, então já vou encurtar ao máximo, porque o tempo já deu, tá? Então vamos ali rapidinho. Então, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade para o companheiro mais abastado. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, eu falei que o Emmanuel puxa a orelha da gente, né? Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Eu quero chamar a atenção para uma expressão do Emmanuel, né? Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação. Ele não nos chama assim, Júlio, vem cá. Ele arrebata. Vai na mar. Entendeu? Vai na mar. O filho não quer estudar, não quer. Está aqui teu celular. Antigamente o processo era mais doloroso. Né? O Divaldo disse que lá na casa dele o psicólogo ficava pendurado atrás da porta. Vocês lembram disso? Aqui no interior essas coisas não acontecem. Né? Hoje, como é que o pai castiga duramente o seu adolescente ou criança? Me dá aqui teu celular. Pronto, acabou. Não é assim? Então, ele nos arrebata com a experiência da dor, da morte, aqui ou além. Porque muitos de nós desencarnamos e o choque maior não é o que a gente estava vendo aqui. Podia ser bem difícil. É quando a gente toma consciência do que realmente é do lado de lá. Já vi comentários de irmãos dedicados no Seara Espírita de desencarnar e quando tomaram consciência da sua realidade espiritual começaram a correr sem parar, assustados com a sua realidade.
Então, quando Jesus nos convida amorosamente ao conhecimento de nós mesmos, a gente vai descobrindo um monte de coisa que nos diminui um pouco o brilho. Sabe aquela coisa? Quando eu dava palestra de espírito, eu me achava assim, mal iluminada. Aí fui fazer terapia. Diminui muito a luz. Mas tem uma coisa que não tem preço nesse processo. Agora você sabe a sua realidade, você começa a tomar conta dela. E aí o brilho é menor, mas é você. Porque tem um custo muito alto carregar uma luz que não faz parte da nossa realidade. A vida vai cobrar depois. Que são essas cortinas do eu. Né? Então a gente começa a ver que é egoísta. Nem todo mundo precisa de terapia para descobrir isso, né? Mas a gente descobre que é egoísta, que a gente é prepotente, né? Que a gente é orgulhoso, que a gente é tanta coisa. Estou bloqueando aqui, né? Claro, porque eu já estou mexendo, né? Então começa a dar branco. Mas é tudo aquilo que a gente sabe que faz parte da fragilidade humana. A gente começa a tomar consciência. E aí, sabe o que fica mais lindo disso tudo? Quando você acha assim bem orgulhoso. Já não incomoda tanto. Porque você se vê nele. Mas disso aí eu entendo. Não vou nem falar lá porque ainda estou dando conta do meu orgulho. Não é assim? E aí as relações ficam mais humanas. Ficam na mesma altura. Aí a gente se agarra no nosso manual da felicidade. Agradece a Deus pelas lições que tem recebido. E vai em frente. E de vez em quando, ao longo do caminho, a gente se encontra para matar a saudade, como eu vim hoje aqui, matar a saudade e reencontrar com vocês. Que Jesus nos abençoe.